Não há, talvez, sentimento mais que mexe mais com o nosso coração de sabermos que alguém está a orar por nós. Isto é algo incrível, não é? A forma como Deus age nos nossos corações. Já ouvimos o testemunho de gratidão da nossa irmã Iorli, e temos outros motivos que é claro que Deus está a trabalhar já na introdução à mensagem, e a palavra de Deus e o próprio Deus, através do seu Espírito, Ele emociona-nos e trabalha nos nossos corações e nas nossas vidas, e glória a Deus por isso. Nós não somos nada, e quando percebemos que Deus, apesar de não sermos nada, cuida da nossa vida, é uma coisa incrível. Saber que Deus se importa connosco. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 25. Talvez vamos conhecer, ou vamos falar novamente numa história que é uma parábola que o Senhor contou numa determinada circunstância, e usa uma personagem que não tem nome. Na Bíblia, na palavra de Deus, nós temos, como numa orquestra, temos os primeiros violinos, que é os solistas, e depois temos os outros que acompanham. Há muitos segundos violinos na palavra de Deus, que compõem, que ajudam, mas que não têm nome. Talvez nós possamos ser uma dessas pessoas. Não temos o destaque de o nosso nome ser mencionado, mas fazemos parte da orquestra, embelezamos a música, ajudamos, e isso é na verdade um privilégio tremendo que Deus nos dá. E este homem que Jesus fala na parábola, a parábola do bom samaritano, é um homem sem nome, mas o que ele fez ainda hoje é conhecido, e é na verdade uma lição de bem-fazer, de benevolência, de compaixão e de amor, mas também uma lição de indiferença, de passar ao lado das coisas, e é isso que nós vamos falar esta manhã. Vamos ler o texto da palavra de Deus a partir do versículo 25, Lucas capítulo 10, e diz a palavra do Senhor o seguinte: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando ao Senhor, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, Jesus lhe disse: o que está escrito na lei e como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: respondeste bem, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse, e é que a partir daqui começa a parábola do bom samaritano: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram e deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo, foi movido de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia,
tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Jesus termina com uma pergunta àquele homem: qual, depois destes 3, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Que o Senhor nos abençoe com a meditação da sua palavra esta manhã. O texto começa com uma pergunta, e a pergunta é: que farei para herdar a vida eterna? Temos esta pergunta 2 vezes no Novo Testamento, feito por 2 pessoas diferentes. Ou que farei para herdar ou conseguir a vida eterna? Ela é feita pelo jovem rico, quando se aproxima de Jesus, e por este doutor da lei. E a resposta é muito semelhante. A resposta de Jesus a esta questão, que farei para herdar a vida eterna, é muito semelhante nos 2 casos, quer com o jovem rico, quer com este doutor da lei. Jesus perguntou: o que está escrito na lei e como é que lês? E a resposta deste homem deste doutor da lei, que era uma pessoa habituada e habilitada a ler as Escrituras e a explicar as Escrituras, foi muito fácil de responder, porque era, na verdade, ele era um estudioso da palavra de Deus, que tinha não somente a prática de estudar, mas também a responsabilidade de explicar a palavra de Deus. E a resposta deste homem temos no versículo 27. Disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Acerca destes 2 mandamentos, o Senhor Jesus, em certa altura, diz que deles dependem toda a lei e os profetas. Portanto, resume-se todo o ensino do Antigo Testamento, toda a revelação do Antigo Testamento, que o objetivo era trazer ao povo o conhecimento e também o poder de amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com todo o entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus, como eu já disse, ele dá tanta importância que diz que toda a revelação do Antigo Testamento resume, toda a lei e todos os profetas resume-se nesta resposta que este homem deu. E ao dizer isto, Jesus, ao ouvir isto, diz: respondeste certo, faz isto e viverás. E a pergunta era: que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus, perante a resposta deste homem, ele diz: faz isto e viverás. Este homem, ao ouvir esta resposta do Senhor, ele faz uma segunda pergunta ao Senhor. E diz no versículo 29 que ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, ele disse a Jesus: quem é o meu próximo? Isto levanta uma questão que diz-nos a palavra que ele queria justificar-se a si mesmo. Por um lado, ele queria saber o que era necessário para ser salvo, mas por outro lado, ele queria justificar-se a si mesmo. A pergunta é, quando ele se aproxima de Jesus, o que eu farei para lhe dar a vida eterna? Mas aqui nós vemos também que ele, perante aquilo que o Senhor lhe tinha falado, faz isso e viverás. Ele queria se justificar a si próprio e por isso faz essa pergunta. Este é um comportamento que nós vemos na esmagadora maioria das pessoas, querem se justificar a si próprios. Isto não é nada novo, isso desde o princípio, desde a criação, aconteceu com essa tentativa de se justificar a si mesmo, de arranjar argumentos perante Deus para se justificar a si mesmo. É talvez uma das coisas mais comuns e mais antigas que o ser humano faz. Perante a confrontação do pecado, da realidade do pecado, a primeira coisa que Adão fez foi querer justificar-se perante Deus. E, portanto, este homem não fez nada novo, simplesmente seguiu aquilo que é normalmente a inclinação do coração do homem. Quem é o meu próximo?
A pergunta que este homem fez deveria ter sido outra. Não quem é o meu próximo, mas de quem é que eu posso ser o próximo? E essa seria a pergunta correta. Ele era um doutor da lei. Talvez este homem considerasse ser o seu próximo, o seu irmão judeu, os seus companheiros doutores da lei, ou os seus familiares. Essas pessoas seriam talvez as pessoas escolhidas para que ele pudesse pensar quem seria realmente o seu próximo. Mas jamais este homem pensaria talvez num samaritano, numa pessoa que não fosse realmente alguém que ele tivesse algum tipo de consideração. O pecado deste homem pode ser o nosso pecado. O comportamento deste homem pode ser também o nosso problema. Amar os que nos são próximos não é a mesma coisa que amar o nosso próximo. Precisamos perceber. Eu vou dizer isto novamente. Amar os que nos são próximos não é a mesma coisa que amar o nosso próximo. E este era realmente um problema que este homem tinha. Uma das coisas mais difíceis, às vezes converso com a Sila, é normal, mas eu às vezes digo assim: a coisa mais difícil que nos é pedida é amar os nossos inimigos. É a coisa mais difícil que nos é pedida. É fácil amar os nossos amigos e as pessoas que nos fazem bem. Amar os nossos amigos é uma coisa que só é possível com a intervenção de Deus no nosso coração. A conversa normalmente, quando nós temos este tipo de conversa, tem a ver com o círculo familiar e com as coisas que vão acontecendo na nossa vida e os maus tratos que vamos recebendo dos nossos próximos, daqueles que nos são próximos. E depois a reação é normalmente olho por olho e dente por dente. E ultrapassar essa barreira disso que vai acontecendo na nossa vida, que nos vão fazendo e que nos traz dor e sofrimento e mágoa, e temos de lidar com sentimentos de fazer o bem e receber o mal. Isso é muito difícil de reagir. E depois temos podemos ir para outros exemplos. Temos uma pessoa no trabalho, ou um vizinho, que só nos inferniza a vida, e nós amar essa pessoa é uma coisa que não está na dimensão do nosso coração. Isso é só possível com a intervenção de Deus. Mas amar os que nos são próximos não é a mesma coisa que amar o nosso próximo. Quando nós amamos os que nos são próximos, não estamos a fazer nada mais do que a nossa obrigação. Os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos pais, essas demonstrações de amor são-nos obrigatórias. Nós não fazemos nada mais que a nossa obrigação. E, aliás, a palavra de Deus diz que se nós não fizermos, negamos a fé e somos piores que os incrédulos. Se nós não cuidarmos dos nossos, nós negamos a fé, e a palavra de Deus diz que nós somos piores que os incrédulos. Se amarmos só os que nos amam, diz o Senhor, o que é que isso tem de especial? Nós, como crentes, se amarmos só as pessoas que nos amam, ou se tivermos demonstrações de amor só para com aqueles que nos amam, não fazemos nada de especial. Diz o Senhor, os incrédulos também não fazem o mesmo. O que é que isso tem de especial? Se nós amamos os nossos familiares, se cuidamos deles, se tratamos deles, e hoje vivemos dias difíceis, não é? O inimigo criou uma instituição
que veio atrapalhar o trabalho da igreja, que é os lares onde se depositam as pessoas, para que alguém tome conta delas. Isso veio atrapalhar um bocado o trabalho da igreja. E isso é, na verdade, alguma coisa que nós devemos considerar. Mas não é nosso, não é o fim da mensagem nós falarmos sobre isso. Mas a verdade é que precisamos perceber que quando cuidamos dos nossos estamos a fazer a nossa obrigação. Nada mais do que isso. Só estamos a fazer a nossa obrigação. Mas amar aqueles que realmente não são, não nos são próximos, mas são o nosso próximo. E este era o assunto desta conversa de Jesus com este homem. Para tratar este assunto, para tratar este problema no coração deste homem e também no nosso coração, Jesus conta esta parábola sobre a indiferença e sobre a benevolência e o exercício do amor para com o nosso próximo. Na parábola, o homem é atacado e é ferido e é abandonado e é deixado como morto, com a vida a fugir-lhe. E precisava urgentemente de auxílio. Nós percebemos isso pela leitura que fizemos. Sobre a indiferença, a lição que tiramos é que dois homens, é-nos dado o exemplo, dois homens religiosos que vêm e vendo a situação que este homem estava, passavam ao largo. Isto é muito o retrato daquilo que está a acontecer no mundo nestes dias. Este é o retrato da indiferença. O mundo está cheio de pessoas diferentes. Eu estava a tomar café aqui na pastelaria e surgiu uma conversa. É bom a gente também socializar com as pessoas que não estão aqui agora na igreja. É bom que tenhamos isso em conta também. E a conversa era sobre uma senhora muito nova que se suicidou, estava a fazer fisioterapia. O nosso irmão Fernando estava... Esta senhora, na semana passada, se não foi na semana passada, foi na semana anterior, suicidou-se. Mulher de 51 anos, com 4 filhas, uma coisa inexplicável. E o mundo está cheio de pessoas assim, cheio de pessoas que foram atacadas pelo inimigo, estão moribundas, e nós podemos ser uma daquelas pessoas que está aqui. Eu preocupo-me com os meus problemas, já são tantos, e passamos ao lado. Claro que isto faz viver os problemas das outras pessoas é muito difícil, mas é um trabalho que é necessário. Isto é na verdade o que está a acontecer no mundo. Pessoas que estão feridas, infelizes, angustiadas, foram atacadas pelo inimigo e estão a precisar urgentemente de serem assistidas. E nós precisamos fazer isso. A questão é se o temos feito ou se temos passado ao lado. Vivemos na nossa bolha, no nosso mundo, tentamos que ninguém nos chateie, que ninguém nos venha apoquentar e, sim senhora, cuidamos dos nossos, mas os outros são os outros. E esta lição da palavra de Deus é para nos virar para os outros, para o próximo, para estas pessoas. O tipo de comportamento destes homens contrasta com o comportamento do samaritano. Na verdade, esta lição da palavra de Deus, ela tem a finalidade de nos apontar para uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. No final da história nós vamos fazer essa aplicação. Quem era realmente este homem? O que é que nós podemos aprender com ele? O homem chamado o Bom Samaritano. Era um homem extremamente ocupado. Nós não podemos deixar que as nossas ocupações nos impeçam de exercer compaixão, misericórdia
e de cuidarmos daquele que nos é próximo. Este era um homem extremamente ocupado. Semana passada ouvi uma pessoa que, perante uma necessidade que está a acontecer, disse: ok, falta pouco para se reformar, eu quando me reformar, eu também vou ajudar, e também vou cuidar, e também podem contar comigo. Qual é a lição que podemos tirar com este homem? Diz-nos a palavra, a história que o Senhor contou nesta parábola, que este homem ia a viajar em negócios. Começa por isso. E depois diz que quando depois de cuidar dele, que ele seguiu o seu caminho, foi realizar aquilo que estava previsto, e quando voltou, iria regressar e iria passar novamente por ali, depois de terminar os seus negócios, para resolver o resto da situação. Portanto, este era um homem extremamente ocupado. Eu sei que isto pode chocar algumas pessoas, mas a ajuda tem que ser dada quando é necessária, não é quando eu posso. Pode chocar, pode mexer um bocado com o nosso coração. A ajuda, quando a pessoa precisa de ajuda, nós temos que a dar quando ela é necessária, não quando eu posso. Vamos imaginar, só para percebermos isto, vamos imaginar que este homem tinha muita vontade, ele viu o homem, tinha muita vontade de ajudar, e disse: eu vou ajudar este homem, mas eu vou fazer um bom negócio, e quando voltar, eu vou pegar este homem e vou cuidar dele. O problema é que quando aquele homem voltasse, este homem estava morto. Percebe? A urgência, o sentido de oportunidade que nós precisamos ter para cuidar uns dos outros, se nós não fazemos, se nós pensamos assim: eu tenho um sentimento muito bom, eu quero ajudar, mas agora não, agora eu tenho isto é urgente. Então precisamos perceber que temos que ter este sentido de oportunidade e estar disponíveis para poder ajudar. Tempo, há pouco tempo ouvimos esta frase: tempo e dinheiro nós arranjamos sempre para aquilo que queremos. Percebe? Tempo, nós podemos dizer que nunca temos tempo para nada, e também dinheiro nunca chega para nada, mas tempo e dinheiro nós arranjamos sempre para aquilo que queremos. Se o nosso coração está cheio de amor e de compaixão pelo outro, então nós vamos seguir esse caminho. Então não tem que ser as coisas, o bem não tem que ser feito quando eu quero, mas quando é preciso fazê-lo. Quando é preciso. Outra coisa que precisamos perceber é que a prática do bem, da benevolência e da compaixão, o exercício da compaixão, ele envolve sempre 3 coisas, ou melhor, 4 coisas: compaixão, amor. Diz a palavra que este homem foi movido de íntima compaixão por aquela pessoa. Depois, tempo, trabalho e dinheiro. Não chega ao sentimento. Fazer o bem envolve compaixão, amor, mas depois envolve tempo, é preciso gastar tempo com as pessoas, trabalho e dinheiro. Se eu sou uma pessoa que... Começámos também há bocado por falar no egoísmo, né? Se eu sou uma pessoa virada para dentro de mim mesmo, para as minhas necessidades, para os meus problemas, eu vou ver a miséria e vou ser exatamente como aqueles homens. Passaram lá. Pode ser a pessoa mais religiosa. Posso ser a pessoa, vamos subir num patamar mais crente. Mas a palavra de Deus diz: se tu tens possibilidade, tempo, tens possibilidade na tua mão de fazer o bem àquela pessoa, e dizes assim: vai, Deus te abençoa, e não fazes, estás a cometer pecado. Se tens possibilidade de ajudar a pessoa e não o fazes, porque não queres ser incomodado, porque não queres
a sofrer. Então temos que pensar que compaixão, fazer o bem envolve compaixão, amor, mas também envolve tempo, trabalho e dinheiro. E isto foi o que aconteceu com este homem. Jesus termina com a seguinte pergunta, depois daquele homem ouvir esta parábola. Jesus termina com uma pergunta no versículo 36: qual, pois, destes três homens te parece que foi o próximo daquele que foi atacado pelos salteadores? E este homem, como era judeu, doutor da lei, não se atreveu a dizer que era o samaritano. Ele devia ter respondido: foi o samaritano. Mas por preconceito religioso ele não disse isso. Ele disse: foi o que usou de misericórdia para com ele. E Jesus diz: então vai e faz igual. Se percebeste o que eu te quis dizer, a mensagem, vai e faz da mesma maneira. E como eu disse, esta palavra aponta-nos para Jesus Cristo. Na condição humana, o homem assemelha-se muito a esta pessoa que foi atacada, que foi assaltada, que foi maltratada. Neste caso, não por uma outra pessoa, pode acontecer, mas pelo próprio inimigo, que deixa a pessoa num estado lastimável. Ontem fui a Fermentelos levar uma glória, quando vínhamos assim numa coisa, estava um rapaz novo, sentado no passeio, com uma garrafa de vinho. Era mais um dos maltratados, das pessoas atacadas, das pessoas que são deixadas abandonadas, não é? Umas suicidam-se, outros fazem problemas, têm problemas de socializar. O que não falta para aí é pessoas feridas de morte e atacadas por Satanás. E ao ver isto, fazendo a aplicação daquilo que na verdade é o exemplo máximo de fazer o bem, Deus viu isto. Deus viu a miséria, viu toda esta gente, esta multidão. Eu nem sabia que havia tanta gente no mundo. Agora, a semana passada, nas notícias, o número de pessoas no mundo já ultrapassou os 8 bilhões. Eu ainda estava nos 6 bilhões e qualquer coisa. 8 bilhões de pessoas. Estão a ver Deus, a ver o mundo inteiro. No lugar da sua habitação, olha para o mundo com esta miséria toda. E o que é que Deus faz? Deus move-se de compaixão e faz perante esta miséria toda. Deus diz: a quem enviarei? Este problema tem que ser resolvido. As pessoas não conseguem libertar-se, as pessoas precisam urgentemente de ajuda. E Jesus diz: envia-me a mim. E Jesus veio a este mundo, e a sua intervenção, ele salva o homem, ele cura o homem. O homem está como aquele, está mesmo a vida a ir-se embora. Mas Jesus entra na história humana e ele salva o homem, mas não somente salva, mas cuida. Esta lição nós teríamos muito para esmiuçar, para aprofundar, mas tudo isto tem um significado espiritual em relação à pessoa do Senhor Jesus. O Senhor entrou, interviu e curou e salvou o homem de uma morte certa, de condenação, de afastamento de Deus, de sofrimento. Jesus fez isso. Mas não somente fez, como este homem, não somente fez isso, mas como este homem entregou aquele homem ferido, depois de o ter salvo, prestou-lhe os cuidados primários, não é? E a intervenção salvou-lhe a vida. Ele entregou aquele homem para ser cuidado por estalajadeiro,
para que cuidasse dele. Jesus, depois de nos ter salvo, Ele entregou-nos ao cuidado do Espírito Santo, para cuidar de nós. É Ele que cuida de nós durante o resto da nossa vida. É Ele que nos assiste. Ele foi. O samaritano foi tratar dos seus negócios, mas não deixou aquele homem abandonado. Ele cuidou, ele arranjou quem cuidasse dele. E o Senhor fez exatamente o mesmo. Ele salvou-nos, mas entregou-nos ao cuidado do seu Espírito Santo até que ele regressasse. Foi exatamente o que o samaritano fez. Toma conta dele até que eu chegue. E depois eu pagarei todo o resto. Se gastares mais que aquilo que eu te entreguei, vais receber. Então ele assumiu toda a despesa, toda a dívida, tudo aquilo que fosse gasto. E o Senhor Jesus fez exatamente o mesmo. Ele entregou a sua vida, pagou a nossa dívida, sustenta-nos, cuida, nós não temos nada para pagar. É gratuitamente, recebemos uma salvação e um cuidado da parte de Deus, por meio de Jesus Cristo e por meio do seu Espírito, que cuida de nós de uma forma especial. É esta a figura que nos é apresentada aqui. E perante isto nós temos glória a Deus, ao seu Filho, Jesus Cristo, que realizou a obra, mas também ao seu Espírito Santo, que cuida de nós. E para terminarmos, eu quero desafiar, se alguém está aqui que sente... Nós estamos perto uns dos outros, mas às vezes estamos muito longe uns dos outros. E não conhecemos o coração uns dos outros, o sofrimento às vezes que está lá dentro, a solidão, a angústia. E precisamos de nos aproximar mais uns dos outros. Mas no caso, se alguém está aqui que sente estas lutas por dentro, estas coisas que às vezes não se contam a ninguém, mas que existem, que sente que o inimigo está a torcer a sua vida, que não vê assim grande saída, sente-se abandonado, angustiado, só, pode estar numa multidão de gente. Eu lembro-me, os mais novos não conhecem, mas era um homem que tinha uma voz fantástica, talvez uma das maiores vozes masculinas que alguma vez tenha aparecido, que era que eu gostava de ouvir, que era o vocalista dos Queen, Freddie Mercury, um homem, uma voz fantástica. E este homem tinha dinheiro para alugar um avião. Aconteceu uma vez, lembro esse episódio, um Concorde, aquele avião especial, né, para sair da Inglaterra e fazer uma festa em Nova Iorque. Tinha tudo, mas ele uma vez disse, já com problemas de SIDA, já com a sentença lida, ele disse, pode-se estar rodeado. Este homem conhecia multidões enormes. Estava habituado a lidar com multidões, mas ele diz, pode estar no meio da multidão e sentir-se extremamente só. E talvez possa acontecer que alguém aqui possa sentir só. Esses sentimentos são sentimentos que o inimigo usa para nos oprimir. Jesus é o bom samaritano, aquele que está sempre disponível para nos prestar auxílio, para exercer a sua compaixão, salvar-nos e derramar o seu amor e cuidar de nós com o seu Espírito. Ele, se clamares, este homem não sabemos se ele gemia, se estava mesmo... Mas a verdade é que o samaritano ouviu e cuidou dele. O nosso clamor ao Senhor pode ser um gemido só, mas os ouvidos de Deus são sensíveis à nossa aflição. Ele não vai passar ao largo, ele vai chegar-se perto e levantar. Esse é aquilo que eu queria deixar.
Mas também há uma outra questão. Se nós já experimentámos o amor de Deus, a compaixão de Deus, a salvar e a cuidar de nós, aquilo que nos pede a palavra de Deus é a mesma coisa que Jesus disse ao doutor da lei. Vai, se já experimentaste o amor de Deus a salvar-te, a cuidar de ti, vai e faz o mesmo. Até porque o Senhor disse: fazei o que me vistes a fazer, eu vos dei o exemplo, porque o que eu faço, fazei vós também. Queria terminar com uma última coisa. Isto é uma tentação que nós temos. Nós queremos, na maior parte das vezes, desempenhar o papel do necessitado. Na nossa ação da vida, no desenrolar da nossa vida, no desenrolar desta história, nesta cena, na maior parte das vezes, nós queremos desempenhar o papel do necessitado. Que cuidem de nós, que nos assistam, que não sejam indiferentes connosco, mas eu queria dizer que seria bom que nós desempenhássemos o papel do samaritano. O que nos é pedido é para desempenharmos o papel do samaritano. Vai e faz o mesmo. Então, na vida, e não é especialmente nesta época, é sempre que cada um de nós possa ser um bom samaritano, que cuide dos outros e que faça exatamente aquilo com que a palavra de Deus termina. Vai e faz o mesmo. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações.